Saudações esmeraldinas, sei que eu estou devendo o vídeo do pós-jogo, do que foi Goiás e Inter, vou pagar isso aqui para vocês, mas especialmente eu quero falar sobre a perda de um dos grandes jogadores do Goiás, embora um pouco esquecido pela maioria dos que viveram aquela época, porque foi um jogador que foi coadjuvante diante daquela geração, mas que nos deixou neste sábado, dia 9 de setembro. Eu estou falando de Adalberto dos Santos, o Sabãozinho, que foi da melhor geração já formada no Goiás e para mim, integrou aquele que foi o melhor time da história, de todos os tempos, do Goiás Esporte Clube. E eu vou provar para você porque eu penso isso. Aliás, eu tenho convicção disso que eu acabei de falar. Eu sou o Helder Dias, esse é o canal Verde 33. Você que vem sempre aqui, meu muito obrigado. Desculpe a ausência esses dias, mas estamos na data FIFA. Teve retorno de trabalho depois de férias, um monte de coisa aí. E eu me enrolei para fazer o vídeo sobre o Goiás e Inter, que é sempre assim. É o nosso cardápio principal aqui no Verde 33. É a gente discutir os jogos do Goiás, o pré-jogo e pós-jogo. Mas também falamos de outros assuntos, né, de vez em quando. Algumas polêmicas, e hoje eu quero aqui prestar uma homenagem a um jogador que deixou, para mim, né, que eu era moleque ainda, deixou o Goiás muito mais firme dentro daquela paixão infantil que a gente vai acumulando até começar a sofrer de verdade para o time. Então, morreu o Adalberto, o Sabãozinho, de uma geração que tinha Carlos Alberto, Cacau, Gilson Jader, também Luvanor, e tanto Zé Teodoro, tantos bons jogadores que o Goiás formou ali na década de 70 e foram desde a categoria lá, desde o que se chamava Tampinha, né? E chegaram aos profissionais, ali ao time profissional no começo da década de 80, finalzinho da década de 70, começo da década de 80, jogadores formados aí pelo Márcio Fleury, né? O Márcio Fleury, o Marcinho, foi um grande treinador de base do futebol goiano, talvez o maior. Um grande treinador também que passou pelo Goiás foi o Allan Kardec, que depois, um pouco depois do Marcinho, mas revelou, entre outros, aí, o Fernandão para o futebol goiano, talvez aí que se tornaria mais ídolo no Inter do que aqui, mas o Allan Kardec também foi um grande treinador de base, né? Dois nomes que passaram pelo Goiás revelando grandes jogadores. E o Adalberto era aquele jogador que fazia de tudo que pedisse. Ele era o coringa, o jogador versátil, né? Aquele que ele mesmo conta, e eu vou deixar o vídeo aqui para vocês no programa, no Ídolos do Esporte da TBC, acho que foi o último programa que ele fez em maio com o radialista Dante Keller, né? Tipo um podcast ali televisionado. Ele ia fazer 62 anos quando desse programa, estava se sentindo muito grato por estar ali. É uma pessoa muito humilde, né? O Adalberto Sabãozinho, que ganhou esse apelido porque ele era menor que os outros e nas peladas no Pedro Ludovico, ele nascido em Goiânia, os pais vieram do Nordeste e ele, pai dele torcedor do Vila, quando soube que ele ia jogar pelo Goiás, ele estava treinando meio que escondido, levou uma surra do pai porque ele era vilanovense, né? Ele até conta isso no programa, mas o Sabãozinho, o Adalberto, era um jogador coringa, começou de centroavante nas categorias de base, passou para volante, jogou de lateral direito, jogou de lateral esquerdo, e sempre no Goiás ele cumpriu essa função de estar à disposição do treinador e jogar com eficiência onde precisasse dele, né? E a passagem mais fantástica do Adalberto foi no time de 83, que ele se firmou na lateral esquerda, junto com seus companheiros que vieram da categoria de base durante a década de 70, o Zé Teodoro, Gilson Jader, Carlos Alberto, Luvanor, Cacau, com outros jogadores ali, como Edson Mug, o goleiro, que era baixinho e gordinho, barrigudo, mas catava demais, com o Marcelo, zagueiro, companheiro de zaga, também passou pelo Goiânia, mineiro, né?
com o Washington, que era considerado o novo Pelé, jogou no Guarani e veio para o Goiás ali já quase veterano, grande jogador, grande meio atacante. O Ney Ladeira, que hoje é comentarista esportivo, foi da Napolina e veio para o Goiás. E tinha também na frente o Brás, que jogou no Náutico, era do Nordeste também, foi um grande jogador no começo dos anos 80. Era a base do Goiás, que eu sei de cor, e para mim foi o melhor time que o Goiás já montou, porque, primeiro, mais da metade vinha da categoria de base. Os 6 jogadores que eu citei aqui eram da categoria de base do Goiás, né? E todos, à exceção, infelizmente, do Adalberto, passaram por grandes times, foram contratados por times do eixo Rio-São Paulo, né? O Gilson Jader foi para o Botafogo, assim como o Carlos Alberto. O Luvanor chegou a estar no Flamengo, foi para o Catania, foi a maior transação do Goiás. Quem conhece a história aí sabe. O Cacau jogou no Fluminense, no Corinthians, né? Zé Teodoro no São Paulo. Então todos tiveram grandes passagens. O Adalberto não, o Adalberto ficou, e uma pessoa muito humilde, né? E que jogou a vida inteira no Goiás porque se lesionou muito novo, com 25 anos, começando aí na carreira, assim, uma carreira que você prevê pelo menos para 32, 33 anos naquela época. Um lance em Tumbiara, o jogador adversário, Donatinho, deu uma entrada nele, ele conta isso no link que eu vou deixar aqui para vocês desse podcast. Vou deixar um outro também, que ele havia feito com o Malandrinho, também um programa mais ou menos semelhante, Por Onde Anda Você. Então, um cara que tinha uma carreira pela frente, poderia muito bem ter jogado em grandes clubes brasileiros, porque ele era muito eficiente no que fazia, aquele jogador disciplinado taticamente, que faz o que o treinador manda com eficiência. Mas infelizmente o tratamento naquela época era meio complicado e ele teve que abandonar a carreira. Jogou profissionalmente apenas pelo Goiás, teve a sua vida humilde toda baseada em Goiânia, depois morando em Aparecida de Goiânia também. Então fica aqui uma breve homenagem pro Adalberto Sabãozinho, né? Que sua família possa ser consolada, né? Seus parentes e amigos. E fica aqui o registro de um jogador humilde que fez muito pelo Goiás, no melhor time do Goiás até hoje para mim, porque foi um time que chegou às quartas de final do Campeonato Brasileiro, jogando bem, sem perder nas quartas de final para aquele que seria o vice-campeão, que era o Santos, que tinha Serginho, que tinha o Pita, que tinha o Zé Sérgio, salvo engano, o João Paulo. Era um time muito bom, como todos os times, porque todos os jogadores brasileiros, e aí, aqui eu digo porque que esse foi o maior Goiás de todos os tempos, porque não tinha essa dos jogadores irem para a Europa, à exceção de um ou outro. Dos maiores jogadores do futebol brasileiro, dos 11 titulares da seleção brasileira naquele começo da década de 80, apenas o Falcão jogava fora, jogava na Roma, naquele ano de 83. Então, o Goiás disputou o campeonato com o Zico. O Goiás era da chave, na terceira fase o Goiás jogou contra o Flamengo, o Guarani e o Corinthians, 3 timaços, e o Goiás classificou para as quartas de final, deixando para trás Corinthians de Casagrande, de Sócrates, de Vladimir, de Birubiru, Zé Maria, Zenon. O Guarani, que era o time que tinha sido campeão em 78 e ainda tinham grandes jogadores daquela época ainda, né? Então ganhou lá no Brinco de Ouro, o jogo que vendeu o Luvanor, porque fez 2 gols e o segundo foi um golaço, classificou o Goiás para as quartas de final, né? O Goiás empatou no Serra Dourada com o Zico, de 1-1, o time do Zico, empatou com o Zico, não empatou com o Flamengo do Zico, do Leandro, Júnior, Andrade, Adílio, aquele timaço. Todas as grandes estrelas do futebol brasileiro estavam aqui naquele 1983. O Zico sairia para ir para o Udinese no fim do ano, o Sócrates também iria para a Fiorentina, mas aquele foi talvez o último ano em que todas as grandes estrelas do futebol brasileiro estavam jogando aqui. O Goiás conseguiu o 5º lugar. Por isso eu respeito muito esse time que me fez firmar minha torcida pelo Goiás, meu coração esmeraldino, que começou lá em 79, com alguns desses jogadores. O Luvanor já jogava, mas tinha Pastoril, o Weber, né, ainda o Matinha jogando, Alexandre Neto, enfim.
Fica aqui minha homenagem. E para terminar, vamos falar também, né? Ó, Adalberto, ó, que você esteja em um bom lugar, Deus te acolha. E voltando ao presente, o Goiás de 2023 empatou com o Inter aí, na terceira rodada aí do retorno, né? E o Goiás, esse 0-0, que o Lucas Alter fez tudo para entregar o jogo. Infelizmente, o Lucas Alter, que é uma grande promessa como zagueiro, mas tem seus dias ruins, quase entregou 2 vezes, o Tadeu salvou nas 2 vezes. O Goiás teve a chance de fazer um gol num passe milimétrico pro João Magno, feito pelo Hugo, né, que saiu machucado, mas grande participação do Hugo nesse lance, e durante esse tempo aí de ausência do Sander, que deve voltar agora, né, e infelizmente 2 jogadores expulsos, Maguinho também, assim como o Lucas Alter, numa discussão lá com o Luiz Adriano, o Maguinho antes, numa jogada que não precisava, mas ele levou o segundo amarelo, acabou expulso. O Goiás perde esses jogadores aí para o confronto contra o Palmeiras. É um confronto que, na verdade, são 3 pontos que a gente, de certo modo, pode dizer que são os mais difíceis de conseguir alguma coisa. Será uma façanha empatar com o Palmeiras lá, né? O Palmeiras vem numa sequência muito boa, mas, enfim, continuamos aí tendo dificuldades no ataque, a defesa está consolidada, o Goiás é um time menos vazado das últimas rodadas. Precisamos sim só de um pouco mais de criação e de um pouco mais de qualidade na finalização para a gente chegar a bom termo nesse Campeonato Brasileiro. Não acredito no rebaixamento do Goiás, acho que vamos estabilizar ali no meio da tabela, mas precisa melhorar sim finalizações e criação, né? Fica aqui meu comentário nesse vídeo, que é mais um vídeo de homenagem aí ao Adalberto, Sabãozinho, grande jogador, e que ainda torcia pro Goiás, ainda fala nesse vídeo aí, um cara que morreu assim meio que de repente, né? Descobriu um câncer, e olha, em maio foi essa entrevista e agora ele infelizmente nos deixou. Então, fica aqui, realmente estou muito sentido com isso, porque foi o primeiro jogador desses pratas da casa do Goiás, dessa geração de ouro, que foi embora, né? Já tínhamos perdido aí o Braz e o Washington também, mas jogadores que que tinham vindo de fora desse elenco de 83 aí, que também tinha no banco da Maravilha, o saudoso Bill também, né, que já foi, Paulo Nelly, grande zagueiro que cobria muito ali também naquela época, jogou várias partidas de titular nesse time. Enfim, vou deixar também um link de uma matéria que eu fiz para o Jornal Opção também na descrição do vídeo, quero que vocês leiam sobre o Adalberto, sobre esse time, né, e também aí o link sobre os vídeos, né, o gráfico do jogo contra o Inter, o vídeo dos melhores momentos aí pra gente dar uma repassada aí. Fica aqui, peço o seu like e a sua inscrição se não for inscrito ainda no canal, né, e fica aí um registro da memória. Parabéns aí ao Goiás por ter se pronunciado, feito uma nota saudosa e de condolências pro Adalberto, né, e que, enfim, a gente possa sempre lembrar com carinho e com respeito por todos aqueles que construíram a história do clube do maior do Centro-Oeste. É isso aí, um abraço, boa semana para todo mundo.